Olá a todos, a paz do Senhor. Hoje teremos mais uma lição da nossa BD nesse novo formato online. E a lição de número 5, com o tema A Conquista de Jericó, tem 3 objetivos que nós iremos abordar. O primeiro é perceber que tudo conspirava contra o povo de Deus. Segundo, viver uma vida de obediência. E terceiro, compreender que o Deus da promessa é o mesmo da conquista. Então, para melhor aprendizagem, o próprio comentarista ele sugere que você, antes de estudar a lição, leia o capítulo de número 6, onde nós estaremos abordando justamente a conquista de Jericó. E um ponto, e uma palavra muito interessante de a gente falar antes de iniciarmos a aula, é justamente sobre obediência. O próprio comentarista vai dizer que a palavra-chave dessa lição é a obediência, mais uma vez citada aqui nesse trimestre. A verdade prática da lição é a seguinte: é pela obediência por fé que garantimos o favor de Deus em nos conceder grandes vitórias. Essa é a verdade prática e vamos dar início aqui à introdução dessa lição maravilhosa, que é justamente, vamos falar sobre essa maravilha, sobre essa bênção, sobre esse milagre que foi a conquista daquela cidade fortificada pelo povo de Israel com as bênçãos de Deus. A introdução vai dizer que o capítulo 6 relata a conquista da primeira cidade além do Jordão, Jericó. Então hoje nós estaremos abordando em toda a nossa aula justamente a conquista de Jericó, né, daquela cidade a qual o povo, aqueles 2 espias foram ali cumprir aquela missão de observar a terra, o povo, né, como eles estavam ali. E agora nós vamos ver de fato Raabe sendo honrada por ela ter justamente acolhido aqueles espias. Amém? O primeiro ponto é vitória prometida por Deus. Tomar a cidade de Jericó parecia um desafio impossível para qualquer exército, mas Deus entregou a vitória nas mãos de Josué. Tudo que o povo precisava fazer era obedecer ao seu líder. Então a gente vai ver que a palavra-chave dessa bênção alcançada pelo povo de Israel justamente foi a obediência, tanto de Josué para com Deus e do povo para com Josué. O primeiro tópico vai dizer sobre as muralhas de Jericó. Jericó era uma das cidades mais antigas do mundo. Seus muros eram altamente fortificados, chegando a 7,5 metros de altura, o que permitia aos soldados que montavam guarda no seu topo enxergassem o inimigo, né, a quilômetros de distância. A espessura era de aproximadamente 6 metros, agilizando a movimentação de tropas e armas. Olha só, nesse primeiro parágrafo a gente consegue ver a dimensão desse milagre que Deus concedeu ao povo de Israel. Não era uma cidade ali fraca, era uma cidade fortificada e as próprias condições das muralhas, elas transpareciam isso. Eram muralhas altas, eram muralhas robustas. Então ali só com um poder de exército e uma boa estratégia para alcançar. E não era o caso de Israel. O caso de Israel é que eles tinham Deus na frente do seu exército, na frente do seu povo, o que tornou as coisas muito mais fáceis e que aos olhos e pela perspectiva humana ia ser algo praticamente impossível. A cidade foi construída em um local chave, né? Então a gente vê que Jericó se tornou tão imprescindível a sua conquista porque ali é como se abrisse o portão para as demais conquistas do povo de Israel, realmente para a entrada na terra prometida. A gente vai ver que a ordem de lockdown do rei era para reforçar a segurança e manter os portões da cidade rigorosamente fechados por tempo indeterminado. A gente vê que não só a cidade era fortificada, mas a gente vê que houve, né, essa preocupação do rei lá, e era comum em todos os cercos. Realmente, quando uma cidade era cercada naquela época, ninguém entrava e ninguém saía, justamente para que não acontecesse brechas na sua segurança, né? Então, provavelmente isso também aconteceu ali nesse cerco de Jericó. Ponto 2. Deus promete a vitória. Josué 6, versículo 2 vai dizer: Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e seus valentes. Né? Então aqui toda essa conquista ela foi baseada ao quê? Aos olhos da fé.
né? Desde o início que a destruição de Jericó seria uma obra realizada por Deus e para Deus. Então a gente sempre tem que olhar numa visão espiritual, porque como eu disse anteriormente, a gente vai ver que era uma cidade fortificada e aos olhos e pela perspectiva humana seria impossível, né? A Israel teria muitas baixas se eles fossem pela força do braço, se eles fossem realmente ali, né, tentar alguma estratégia militar, eles teriam baixas, poderiam vencer. Talvez poderia, mas sofreriam muitas baixas. Então, com o agir de Deus, quebrando as muralhas, como a gente vai ver lá na frente, facilitou e muito a vida de Israel. Tanto que o povo já estava aterrorizado ali pelas maravilhas que Deus já havia fazendo desde a libertação do povo do Egito. Ponto 3. Deus dá a estratégia. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes e os sacerdotes tocarão as trombetas. Josué capítulo 6, versículo 4. Então a gente vê que a estratégia de Deus, né, era uma estratégia espiritual, visando o quê? A obediência do povo de Israel, né? Adoração gerada pela obediência. A gente vê que tudo aquilo ali simbolizava uma adoração e uma obediência do povo de Israel, que justamente era gerada pela obediência. Amém? A estratégia não era de homens valentes. A Arca da Aliança, né, e apenas sacerdotes carregando buzinas de chifre de carneiro. Isso aos olhos humanos parecia, vamos dizer assim, nada a ver, porque o correto ali seria o quê? Bolar uma estratégia, mobilizar os homens valentes, os homens de guerra, e ali preparar uma incursão naquele muro para tomar, né, aquela cidade. Mas o que a gente vê é que Deus dá uma instrução para Josué, e Josué, por ser muito obediente e temente a Deus, ele acata e faz sem contestar, e assim também o povo. E a gente vai ver que eles vão colher um fruto abençoado por essa obediência. A glória da conquista era exclusiva do Senhor Deus de Israel. Essa conquista ela foi exclusiva de Deus porque ela foi ganha pelas mãos de Deus, pelo poder de Deus. Foi, vamos dizer, um milagre o que aconteceu ali. Amém? O segundo ponto vai dizer que o povo obedece. Em que pese a garantia da vitória para que esta fosse concretizada, era fundamental que liderança e liderados obedecessem ao Senhor em todas as suas instruções. Olha como é interessante, não só a liderança, mas os liderados obedecerem. É assim que funciona também no contexto de igreja, no contexto da nossa vida espiritual, né? Nós temos essa obediência, tanto a liderança quanto os liderados, tanto a liderança como o corpo da igreja. Quando os dois pensam dessa mesma maneira, a gente vê que a gente alcança muitas vitórias e Deus se agrada disso. Havia uma clara hierarquia de comando, né? Josué, a gente vê que o Senhor lhe dava a instrução a Josué, e Josué dava instrução ao seu povo, o povo de Israel. Então a gente vê que há uma hierarquia, né? E ninguém ali do povo, do contexto do povo de Israel, eles se adiantavam, eles seguiam uma hierarquia, né, de comando, né? Assim como no militarismo, né, existem superiores e subordinados, né, aqui também havia uma organização. Isso é muito importante, né? As coisas não são feitas, né, por acaso ou de maneira desorganizada. Havia uma organização, havia uma cadeia de comando para que as coisas ali pudessem fluir. Amém? Olha, a gente vai ver aqui, o comentarista vai dizer que Josué não se deixaria seduzir pelo próprio ego, né? 2 das características mais marcantes de Josué era justamente a confiança em Deus, né? E o claro entendimento que tinha de sua posição como líder, né? Viu como foi importante a gente identificar essa organização, essa hierarquia que acontecia? Senhor, Josué, liderança todo o povo. Então havia uma hierarquia, e Josué, uma das suas características era justamente essa confiança em Deus e esse claro entendimento de que ele fazia, de que ele era apenas uma ferramenta. Então em nenhum momento Josué deixou, né, que seu ego falasse mais alto, que ele fizesse as coisas da sua cabeça. Tanto quando chegou a instrução, olha, você vai pegar 7 sacerdotes, você vai rodear a terra, o que ele fez? Apenas cumpriu. Amém?
né? Josué transmitiu fielmente a instrução dada por Deus ao povo. Sua fé em Deus era inspiradora e passava confiança aos demais líderes e a todo o povo sobre a liderança. Então a questão aqui de Josué é a gente enaltecer a postura dele diante do povo, porque o povo sentia segurança em Josué. Deus passava instrução para Josué e Josué em nenhum momento se sentia inseguro, se sentia desanimado, né? Ele, por confiar em Deus, ele também passava essa confiança ao povo, que também correspondia da mesma maneira, confiando na palavra de Deus. O tópico 2 vai dizer que o povo obedece a Josué, né? Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifre de carneiro adiante do Senhor passaram e tocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. A gente vai ver aqui que cada um cumpriu o seu papel obedientemente, segundo se lhe havia ordenado. Então, como a gente comentou, o povo acabou abraçando a ideia de Josué como líder, porque Josué justamente transparecia essa confiança em Deus. Então, automaticamente, isso refletia num povo que também iria temer e obedecer a Deus. Então, cada um ali, na sua função, né, do mais alto escalão, né, da comissão ali de liderança de Josué, até o mais simples israelita cumpria fielmente o que era lhe passado. Ou seja, eles respondiam com obediência. A arca era a referência de tudo. Os 7 sacerdotes, então a gente vê aqui que toda aquela configuração que Deus passou para Josué, ela tinha um simbolismo, principalmente o fato da arca da aliança ir na frente. Isso simbolizava que Deus ia na frente. E como a gente falou anteriormente, né, isso era tudo para Deus e para Deus, era tudo para a glória de Deus, porque, né, o que aconteceu ali, né, a própria palavra aqui não vai dar, como a gente diz, informações do que aconteceu assim, senão que foi um milagre. Então, a Arca da Aliança simbolizava disso, que Deus estava na frente daquela batalha. Amém? Olha o ponto 3 que é interessante, que a gente abordou lá nas primeiras aulas. Raabe e a família são salvos. Josué manteve o que fora prometido pelos espias. E Raabe foi salva da destruição juntamente com sua família. Então a gente vê aqui que eles continuaram mantendo a sua palavra, e Raabe, ela acaba sendo um simbolismo das pessoas que creem em Deus, porque a gente vê que apenas ela e sua família, né, foram salvas, porque Raabe creu no Deus e acabou tendo um certo temor, e esse temor levou ela a ser salva da destruição. Então, né, não vimos aqui que foi aquele juiz implacável. Outras pessoas poderiam ter essa mesma chance se tivesse se arrependido, mas não foi o que aconteceu. Assim como nos dias de hoje a palavra é pregada, as igrejas estão abertas, Jesus está sendo pregado por todo mundo, mas as pessoas, muitos não dão ouvidos, não querem perceber a salvação batendo na sua porta e acabam desprezando, né? E acabam que não vão sendo salvos porque acabaram que não quiseram ser salvos. Foi o que aconteceu com o povo de Jericó. Não quiseram ser salvos, não quiseram se arrepender. Era um povo que era muito idólatra, um povo que era muito afastado de Deus, né? Não tinha o temor a Deus, e acabou que Raabe, por ter o temor, foi salva, ela e sua família. Deus estava trazendo julgamento em essa cidade e não queria que Israel se contaminasse e fosse condenado pelas mesmas razões. Então acontece que ali o juízo aconteceu, né? As pessoas, né, sofreram o juízo de Deus, não porque Deus é um Deus implacável, mas é porque Deus é justo, né? A gente vai ver que eles faziam muitas coisas ali que eram abomináveis e por não se arrependerem, né, sofreram o juízo de Deus. O ponto 3 a vitória acontece, é a vitória propriamente dita. A gente estava falando aqui das coisas que antecederam a obediência do povo de Israel, a obediência de Josué. Agora a gente vai ver, né, a vitória propriamente dita. A queda dos muros, Josué capítulo 6, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido do trombeta e levantado grande grito, ruíram as muralhas. E o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e a tomaram. Então a gente vê que houve obediência, e Deus, justamente como ele havia instruído, as muralhas caíram, né? Isso
é um milagre maravilhoso de como a gente consegue ver Deus sempre agindo por nós, principalmente aqueles que obedecem e querem viver uma vida reta diante deles. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. O povo agora estava contemplando ali aquele milagre justamente porque obedeceu e confiou em Deus. O verso 20 relata o fiel cumprimento de tudo que Deus havia predito. A conquista de Jericó representava um novo começo para Israel. Aquilo foi um simbolismo muito grande, foi um divisor de águas para o povo de Israel, porque agora Israel estava ali realmente contemplando, né? E como a gente falou no início da aula, a conquista de Jericó era um ponto fundamental porque iria abrir as portas para a conquista das demais partes da Terra Prometida. O propósito dessas histórias de batalhas nunca foi dizer para você, leitor, cometer violência em nome de Deus. Então a gente vê muitas das conquistas no Antigo Testamento, a gente vê que foi por guerras, por batalhas. Mas isso não significa que a gente tem que trazer, né, essa violência para os dias de hoje. A gente sempre tem que olhar e ler a Bíblia Sagrada, as suas passagens, né, sempre vendo um contexto histórico do que aconteceu naquele momento. Não interpretar a Bíblia de maneira isolada, um versículo isolado, porque assim, certamente a gente vai fazer uma interpretação errada. Então, o comentarista trazendo isso, muito legal para a gente ver que não é para a gente pegar um texto isolado ou uma passagem isolada e tentar aplicar no nosso dia a dia de maneira errada, né? A gente vê que o juízo foi para o povo de Jericó, porque muito antes a gente vai dizer que todas aquelas injustiças que eles praticavam havia subido ao trono de Deus, né? E Deus deu a oportunidade de eles se arrependerem. Só que eles não quiseram, tanto que eles se armaram para se defender contra o povo de Israel. Olha, o segundo ponto vai falar sobre a maldição sobre a cidade. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Com a perda do seu primogênito lhe porá os fundamentos, e à custa do mais novo as portas. Josué capítulo 6, 26. Né? A gente vai ver que Josué ele lança, né, uma profecia de maldição sobre aqueles que um dia quiserem reedificar ali aquela cidade de Jericó. Eu não vou entrar aqui muito a fundo, mas só para que a gente tenha pelo menos um conhecimento superficial, Josué praticamente estava dizendo que se alguém quisesse edificar aquela cidade, né, iria sofrer um juízo. Porque quem quisesse reedificar aquela cidade, né, estaria indo contra os propósitos de Deus, porque Deus levou o quê? Levou o juízo àquela cidade. Né? Foi ali um início de conquistas para a Terra Prometida, foi, mas acabou também sendo um juízo para aquela terra que era muito idólatra e se entregava aos prazeres sexuais, sacrificavam crianças, então elas sofreram o juízo de Deus por conta do pecado que elas cometiam. Né? Então, essa maldição ela também estava aliada à vontade de Deus, porque Deus não tem prazer, né, no pecado. Né? Ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Eles não quiseram se arrepender e acabaram, né, colhendo as consequências do seu pecado. E o nome da pessoa que vai reedificar posteriormente essa cidade é Hiel o Betelita. A gente vai ver que ele reedificou e pagou um preço alto por isso. Pela vida dos seus filhos, ele reedificou. Amém? A fama de Josué, o terceiro e último tópico da nossa lição de hoje. A gente vê que assim era o Senhor com Josué e corria sua fama por toda a terra. Josué capítulo 6, versículo 27. O que norteava as ações de Josué era o sincero desejo de obedecer a Deus. Sua fé refletia a glória de Deus para todos os que ouviam falar de suas conquistas. Sabe o que é interessante a gente abordar nesse ponto? É que muitas das vezes as pessoas elas querem tomar o lugar de Deus. Elas querem que a sua fama sempre vá na frente e muitas delas lutam, né, por isso, para se engrandecer perante a sociedade. Só que a gente vê aqui, na posição de Josué, que ele sendo temente e obediente a Deus, Deus foi com ele e as bênçãos o seguia. Né? E com isso também a sua fama ia se espalhando, porque as suas conquistas iam aumentando e todos viam que Deus era com Josué.
Então isso foi uma consequência de uma vida com Deus. Ele não buscou a fama primeiro. Então assim também devemos ser nós. As consequências de uma fama boa, de uma vida bem-sucedida, elas vão ser automáticas com a nossa obediência a Deus. Assim como Josué e o povo de Israel foi obediente, as bênçãos elas foram, se concretizando automaticamente nas suas vidas. Aplicação pessoal da lição. Devemos obedecer a Deus em qualquer circunstância, pela fé, mesmo quando sua instrução parece incongruente e absurda. É o resumo da nossa lição. A gente vê que Deus, fez com que as muralhas caíssem. Não foi pelo poder do exército de Israel. Foi pelo poder, pelo seu poder. E através da obediência do povo, Deus dá essa conquista maravilhosa daquela cidade. Porque ali seria apenas o início de muitas conquistas. Parecia, aos olhos humanos, uma instrução que não seria acatada pelo um ímpio, pelo alguém que não temesse a Deus. Mas como Josué entendia que Deus já havia feito muitas coisas pelo povo de Israel e ele mesmo já tinha aquela experiência, ele disse bem assim, eu vou obedecer e eu tenho certeza que Deus será conosco. E Deus foi com eles, as muralhas caíram e eles tomaram aquela cidade. E aquilo foi um start para que todas as outras conquistas viessem ao povo de Israel. Isso também se aplica a todos nós. Não importa o quanto a nossa vida esteja difícil, não importa a qual adversidade você esteja enfrentando, o importante é que você siga as instruções, seja obediente. Não importa se A ou B vem dizer, não faz isso, tu não vai conseguir desse jeito, mas se Deus te instruiu dessa maneira, faça, seja obediente e desfrute das bênçãos do Senhor. Amém?